Você já se sentiu como um fantasma, invisível para quem antes te via? Como se a presença que você ofereceu diariamente tivesse sido desligada sem aviso e, de repente, todo o seu diálogo interno se transformasse numa pergunta única, acusatória. Será que fui eu? Quanto menos você se explica, mais forte você se torna. Digo isso no começo para que sua mente, que já correu 1000 roteiros, encontre um ponto de ancoragem. Não é promessa mágica, é uma direção prática. Quando você para de gastar energia tentando controlar o mundo exterior, explicando cada gesto, você começa a recuperar o controle do que realmente importa, seu interior. Vou te guiar por etapas, com 12 lições que vão da atitude imediata diante do silêncio até a reconstrução mais profunda de quem você é. Em cada passo, você terá uma reflexão e, ao final, um pequeno exercício que pode ser feito hoje mesmo. Se essa mensagem estiver falando com você, fica comigo até o fim. E antes de seguir, deixa uma frase nos comentários. Hoje começo a me construir. Isso ajuda a transformar intenção em gesto. Quando alguém se afasta, a primeira coisa que acontece dentro de você é um barulho. Um turbilhão de hipóteses, recados antigos revividos, memórias que agora parecem provas. A mente tenta preencher o vazio. Essa tentativa de preencher é natural. O problema é quando ela vira ação. Mensagens enviadas às 3 da manhã. Justificativas que parecem contratos de defesa. Explicações que se repetem como súplicas. A tendência de explicar demais nasce do desejo legítimo de ser visto, amado, entendido. O perigo é que explicar demais é também tentar controlar o que está fora do nosso alcance. Os estoicos nos lembram de uma distinção essencial. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Saber separar isso é a base para qualquer atitude madura. Você não controla as ações do outro. Você controla suas palavras, suas escolhas, seu cuidado consigo. Controlar o que depende de você e abandonar a ilusão de controlar o resto é libertador e também prático. É por aí que começamos. 1. Valor do silêncio. Problema. O silêncio do outro chega como acusação. Você sente o peso do não dito como se fosse uma sentença. Imediatamente pensa em desculpas, defesas, razões. A voz interna vira um tribunal. Reflexão estoica. Silêncio não é sentença automática. Ele pode ser uma pausa, uma necessidade, um sopro para que o outro reorganize seus pensamentos. O silêncio é também um rio. Às vezes recebe, às vezes limpa, às vezes simplesmente passa. Interpretar sempre como condenação é andar sempre em falso julgamento. Prática. Hoje, quando sentir o impulso de responder imediatamente, respire 3 vezes e espere 15 minutos. Não é punitivo. É um pequeno teste de resistência. Escreva num papel o que te impulsionou a responder. Depois, risque metade das justificativas. Pergunte-se, isso vai mudar algo? Se a resposta for não, guarde energia. Microexercício. Escreva em 5 minutos uma carta sem enviá-la. Conte tudo. Depois dobre o papel e coloque num lugar onde você não veja nas próximas 24 horas. Recuperar a clareza exige espaçamento. 2. Autoestima como âncora. Problema. Quando somos rejeitados, nosso valor tende a virar espelho dependente. O reflexo do outro decide quanto valemos. Isso torna qualquer ausência num terremoto emocional. Reflexão estoica. Seu valor não é reflexo, é raiz. Assim como uma árvore não pede o sol para saber seu tamanho, ela cresce, resistente, com ou sem aplausos. O estoicismo convida a encarar a autoestima como disciplina. Pequenas ações diárias que reafirmam seu respeito próprio. Prática. Liste 3 hábitos que mostram respeito por você. Pode ser dormir cedo, cozinhar algo nutritivo, recusar um compromisso que te esgota. Hoje, escolha um desses hábitos e cumpra-o como se sua vida dependesse disso.
porque depende, em sentido prático, sua saúde mental e energia se renovam. Microexercício. Em voz baixa, olhe no espelho por 1 minuto e diga: eu mereço presença e respeito. Não é vaidade vazia, é uma restituição de dignidade. 3. Redefinir o seu valor. Raiz, não reflexo. Problema: você aceita barganhas emocionais para não perder a presença do outro. Explica, se desculpa, demonstra disponibilidade além do razoável. Isso confunde amor com permissão para ser diminuído. Reflexão estoica. Definir seu valor é um ato de autonomia. Significa colocar limites que preservem a sua casa interior. Se você deixa portas abertas para justificativas sem reciprocidade, está cedendo terreno ao vento que derruba janelas. Prática. Observe onde tem cedido sem sentir que há reciprocidade. Anote 3 situações onde você investiu mais do que recebeu e que o deixaram com sensação de vazio. Para cada situação, pense em uma fronteira prática: reduzir contato, mudar tom de mensagens, não aceitar encontros às custas do seu tempo de descanso. Microexercício. Hoje, diga não a algo pequeno que você aceitaria por costume. Preste atenção no desconforto. Ele te mostra onde sua energia vinha sendo drenada. 4. A arte de dar espaço. Problema: dar espaço é interpretado erradamente como desistência. A urgência moderna confunde espaço com abandono. Se eu não pressionar, não conserto. Assim, muitos tentam consertar a distância com acúmulos de explicações. Reflexão estoica. Dar espaço é respeito. Assim como um jardineiro não arranca uma planta quando ela se fecha para florir, você não precisa agredir o outro com presença excessiva. Espaço bem dado preserva a dignidade de ambos e cria uma possibilidade mais sã de reencontro. Prática. Estabeleça um período de silêncio voluntário, não por manipulação, mas para observar. Pode ser 48 horas, pode ser uma semana, dependendo do contexto. Use esse tempo para ouvir a sua própria voz. Microexercício. Faça uma breve caminhada sozinho, sem celular. Deixe seu corpo lembrar do passo próprio, do ritmo que não responde a notificações. Anote 3 sensações que nascerem no caminho. 5. Evitar a desesperação. Não reagir impulsivamente. Problema: desespero vira urgência mal direcionada. Mensagens, ligações, aparições inesperadas. A pressa, paradoxalmente, empurra o outro para longe. Reflexão estoica: control versus non-control. Há um ponto onde sua ação já não altera a vontade do outro. Epicteto, dizendo de sua maneira, nos lembraria que lutar pelo que não depende de nós é calor gasto em vão. Controlar a reação é um exercício de força. Não reagir impulsivamente não é indiferença, é escolher onde investir seu fogo. Prática. Antes de qualquer resposta emocional, espere. Estabeleça a regra dos 48 minutos como teste. Se a vontade de agir não passa, talvez a ação tenha fundamento. Se passa, talvez fosse apenas chama sem combustível. Microexercício. Marque no seu calendário 48 horas antes de enviar qualquer mensagem que surja do abalo emocional. Durante esse tempo, escreva a mensagem num aplicativo de notas e leia no dia seguinte com outra cabeça. 6. Comunicação com intenção de conexão, não confronto. Problema: quando você finalmente decide falar, pode alternar entre submissão explicativa e ataque acusatório. Ambas as extremidades ferem a possibilidade de diálogo honesto. Reflexão estoica. Comunicar é verbo de presença. A intenção é crucial. Você quer esclarecer ou quer ser visto? Você quer conexão ou revanche? A disciplina estoica indica que a fala deve ser escolhida com o mesmo cuidado com que se escolhe uma ferramenta numa oficina. A ferramenta errada estraga o trabalho. Prática.
Use frases que abram espaço para a escuta. Comece com algo simples e vulnerável. Se não houver resposta, saiba encerrar sem perder dignidade. Modelos úteis. Tenho percebido uma distância entre nós. Está tudo bem com você? Essa frase convida, não acusa. Se não houver retorno, uma forma de encerrar com dignidade seria: eu tentei me conectar. Agora escolho cuidar de mim. Curta, firme, sem súplica. Microexercício. Escreva uma versão de 50 palavras do que você quer dizer. Reduza. O que sobra é o essencial. O resto é teatro. 7. Não perseguir. Dignidade no desapego. Problema. Perseguir validação. Vira prática autodestrutiva. Você corrige suas atitudes conforme a resposta alheia, adaptando-se até desaparecer. Esse código emocional abre mão da sua integridade. Reflexão estoica. Há uma diferença entre persistência e perseguição. Persistência honra um propósito. Perseguição anula sua autonomia. O estoicismo ensina que a verdadeira força se manifesta em soltar quando necessário. Soltar não é desistir, é aceitar limites. Prática. Identifique padrões de perseguição. Quantas vezes você reescreve mensagens ou muda planos para encaixar a disponibilidade do outro? Defina um limite de tentativas. 3 tentativas honestas, por exemplo. Após isso, reserve sua energia para quem responde. Microexercício. Conte quantas vezes, na última semana, você procurou alguém que não retornou. Para cada tentativa não correspondida, ofereça a si mesmo um gesto de autocuidado. Um banho mais lento, um café especial, 10 minutos de leitura. 8. Focar no próprio crescimento. Usar o vácuo como solo fértil. Problema. O espaço deixado pelo outro pode parecer desolador. Em vez de ver oportunidade, você pode perceber somente ausência e desperdício de tempo. Reflexão estoica. O vácuo é espaço para plantar. O rio que afasta pessoas tem margens que aguardam uma nova plantação. Crescimento não é uma abstração, é um conjunto de pequenas ações diárias que juntas mudam a direção do seu barco. A autonomia emocional se conquista como se regasse um jardim, com rotina, atenção e paciência. Prática. Escolha uma habilidade ou um hábito que você quer cultivar nas próximas 4 semanas. Pode ser caminhar 20 minutos por dia, escrever 2 páginas por semana, retomar um hobby antigo. O que importa é consistência, não perfeição. Microexercício. Liste 3 pequenas ações que levam menos de 15 minutos e que te aproximam desse objetivo. Comprometa-se a fazer pelo menos uma hoje. Ao caminhar por essas primeiras lições, você pode sentir algo curioso, um alívio inicial por parar de explicar-se, seguido de um vazio. É normal. A força não surge como golpe súbito. É o acúmulo de pequenas decisões que protegem seu tempo e sua energia. Pense no seu interior como uma casa que precisa ser reformada peça por peça. Quanto mais você tenta convencer o pedreiro que olha a casa sobre onde furar, menos tempo se perde cuidando do que realmente importa. A estrutura. Controlar o controle. Outra vez. Lembrar-se do que depende de você e do que não depende. Em momentos de abandono, o impulso é esticar a alça do seu poder para agarrar aquilo que escapa. É aí que você se cansa. Em vez disso, volte ao trabalho silencioso de fortalecer o que depende de você. Rotinas, limites, escolhas de convívio. Agora, deixe-me te conduzir a um exercício prático que une várias coisas que mencionei. Pegue um caderno, divida uma página em 3 colunas. Observação, ação e autocuidado. Na coluna Observação, escreva sem julgamento o que aconteceu. Frases, fatos, tempos. Na coluna Ação, escreva uma ação concreta que represente limite ou iniciativa sua. Por exemplo, esperar 48 horas antes de responder. Marcar caminhada diurna.
Na coluna Autocuidado, escreva um gesto que te devolva calor humano. Ligar para um amigo, cozinhar algo, meditar 5 minutos. Esse ritual transforma a ansiedade em planejamento e o planejamento em uma rotina que te sustenta. A narrativa que você tem contado para si sobre o afastamento também precisa ser revista. A mente é hábil em fabricar histórias que se ajustam ao humor do momento. Quando você revisa a narrativa sob a lente do que depende de você, ela perde o poder devastador. Em vez de "eu devo conquistar de novo", você pode pensar "vou cuidar de mim enquanto isso". Não é diminuir a importância do outro, é preservar a sua. Há quem tema que reduzir explicações signifique frieza. Não é. Explicar menos não é fechar a boca para proteger o orgulho. É escolher não transformar cada ausência em crise. Você pode, com serenidade, expressar sentimentos e ainda assim não negociar sua dignidade. A disciplina é calorosa quando aplicada com compaixão. Pense no fogo. Ele aquece, mas o excesso queima. A sabedoria é ajustar o fogo ao tamanho do cômodo. Enquanto você pratica isso, algumas resistências vão aparecer. Pode ser a voz que diz que você está abandonando tudo, que não tentou o suficiente, que a falta de explicações será interpretada como culpa. Essas vozes são antigas e merecem atenção, mas não carte blanche. Pergunte a si: essa voz ajuda ou me drena? Avalie. Muitas vezes, o que parece coragem de clarificar é apenas medo de perder. A coragem verdadeira, às vezes, é aceitar a perda e seguir. Não confunda silêncio com omissão. Há silêncios que são espaços de respeito. Pense em um barco no meio do lago. Quando você rema contra a corrente que não depende de você, gasta toda a força e não chega. O estoico rema onde o vento ajuda. Ele escolhe rotas possíveis. Assim, ao reduzir justificativas, você recolhe os remos de onde não há vento e volta a remar onde há direção. A energia economizada é usada para ajustar as velas, para se reinventar no mar da vida. Comece a observar suas explicações. Quantas vezes você contou a mesma história para convencer outra pessoa e, ao final, se sentiu menor? Cada explicação que você evita é um tijolo na parede da sua autonomia. Esse tijolo não é pedra fria, é um tijolo que constrói a sua casa interior, um lugar onde você pode repousar sem pedir permissão. No próximo passo, vamos entrar em algo delicado, como redescobrir partes de si que você havia deixado guardadas por conveniência. Há capítulos inteiros de sua vida que podem voltar a ser escritos. Mas antes de reescrever, é preciso que você pare de apagar com justificativas. Quanto menos você se explica, mais espaço resta para plantar novas frases na sua biografia. Seguindo essa linha, proponho que você amplie um pouco o ritual que começamos. Defina um período de 21 dias como um experimento de presença própria. Durante esse tempo, reduza tentativas de explicação impulsiva ao mínimo. Substitua cada impulso de explicar por um gesto concreto de autocuidado. Se sentir vontade de responder a uma mensagem que te feriu, por exemplo, escolha entre não enviar, escrever e guardar, ou ligar para um amigo. Cada substituição é um treino de autonomia. Antes que eu continue, note como cada orientação volta à mesma ideia. Menos explicação, mais força. Não é mantra vazio. É estratégia. Quando você economiza palavras usadas para persuadir, você ganha silêncio para pensar, calma para agir e, acima de tudo, dignidade para escolher. Isso cria um novo tipo de relação com o outro, uma que é livre de súplica e mais baseada na escolha. Há histórias que ilustram isso. Conheci pessoas que, ao interromper a sequência de justificativas, viram o outro voltar por iniciativa própria, com atitude diferente, respeitosa. Outras vezes, o outro não voltou, e tudo bem. Em ambos os casos, o que mudou foi o proprietário do processo.
você. A escolha de preservar sua energia foi uma vitória silenciosa. Enquanto segue, você pode se perguntar: e se explicar menos me tornar frio? E se eu perder a chance de consertar algo real? São questões razoáveis. A resposta está na intenção e na forma. Explicar com intenção de conectar é diferente de explicar por medo. A disciplina é testar. Explique quando a chance de diálogo for real e recíproca. Poupe explicações quando for só tentativa de controlar. Neste ponto, provavelmente você já experimentou algumas pequenas vitórias nos exercícios. Uma mensagem não enviada, uma caminhada tomada para ouvir o próprio passo, uma frase firme dita para si no espelho. Essas pequenas práticas são o que faltam para começar a transformar o hábito de explicar-se em algo voluntário e não reflexo. E, enquanto você trabalha isso, há um movimento mais amplo que começa a acontecer: a redescoberta. Redescobrir-se não é um comando dramático. É um processo contínuo de recolher as partes que você deixou pelo caminho para agradar, evitar conflito ou manter a paz. Pode ser a música que você parou de ouvir, o hobby que ficou de lado, a forma de rir sem tentar moderar. Quando o outro se afasta, há espaço para esses papéis voltarem. Mas para que isso ocorra, o primeiro passo é interromper a urgência de explicar. O silêncio que sobra é fértil se você semear nele. Antes de avançarmos para maneiras práticas de reescrever sua presença no mundo, quero que faça um inventário simples. Pegue um papel e escreva 3 coisas que você parou de fazer nos últimos 2 anos. Ao lado, escreva o menor gesto possível para começar a retomar cada uma. Não espere perfeição, comece pequeno. A força cresce onde há continuidade, não espetáculo. Lembre-se deste ponto. Quanto menos você se explica, mais forte você se torna. Repito isso agora porque é uma linha de convergência que norteia tudo. A frase atua como um lembrete prático. Menos palavras para contestar as escolhas alheias, mais ações para reafirmar suas. A força não se mede apenas por silêncios mantidos, se mede pelo que você faz no espaço vazio que esses silêncios criam. E então, quando a presença do outro permanecer ausente, quando as justificativas foram poupadas e sua energia reorganizada, você estará pronto para tomar decisões maiores. Não são sempre sobre reconciliação. Muitas vezes são sobre reconfigurar sua vida com mais integridade. Isso pode incluir manter espaço, reabrir diálogo com novas bases, ou simplesmente seguir em frente com dignidade. Em qualquer caso, o movimento nasce internamente. Estamos entrando agora no trecho que costuma transformar intenção em prática sustentável. Como reescrever a sua presença no mundo. Como você deseja aparecer para si e para os outros daqui em diante. Como você constrói uma casa interior que não precise de constantes explicações para se manter de pé. Mas antes de começarmos a construir essas novas paredes, quero que segure por um momento a tensão do que deixamos incompleto. Há conversas não tidas, faltas que doem, e perguntas sem resposta. Tudo isso tem um peso real. A proposta aqui não é negar essa dor. É dar a ela um lugar e, ao mesmo tempo, não permitir que ela dite toda a sua agenda. A dor é uma visita, não precisa morar permanentemente em você. Agora que você já praticou silêncio, consolidou um pouco de autoestima, investigou onde valia a pena explicar e onde não, e fez pequenas ações de crescimento, há uma inquietação natural. E se eu perder o que importa? O estoico não diz que nada importa. Diz que a forma de importar pode ser ajustada. Você pode amar sem implorar, pode cuidar sem suplicar, pode reclamar quando necessário sem se reduzir. A próxima sessão é onde começamos a reescrever presença. É aí que o processo de menos explicação, mais força, encontra formas concretas de existir no mundo, pequenos rituais, linguagens novas e um projeto de vida menos dependente do espelho alheio.
E é aí que vamos pausar, para que você observe o que ainda pulsa como urgência dentro de si, porque as decisões que vêm a seguir pedem clareza e energia renovada. Como você deseja aparecer daqui para frente? Que tipo de presença você quer cultivar quando ninguém estiver te observando? Essas são perguntas práticas, não retóricas. Reescrever sua presença no mundo é escolher pequenas rotinas que juntas formam um modo de ser, um jeito de olhar para si, falar com os outros e ocupar o tempo. Não é transformar-se numa versão perfeita de si mesmo. É decidir onde quer pousar sua energia a partir de agora. 9. Redescobrir-se. Recolher as partes perdidas. Problema. Ao longo do tempo, você foi moldando comportamentos para agradar, evitar conflitos ou caber em papéis alheios. Quando alguém se afasta, você sente que parte de si desapareceu com essa relação. Gostos, hábitos, modos de estar que foram arquivados por conveniência. Isso cria uma sensação de orfandade de si mesmo. Reflexão estoica. Reencontrar-se é um trabalho de arqueologia íntima. Os estoicos nos lembram que a virtude está em agir conforme a razão, e essa razão inclui a fidelidade a si mesmo. Não se trata de um retorno a um suposto eu original, mas de recolher escolhas anteriores que faziam sentido e integrá-las de novo, com discernimento. Prática. Faça um inventário de memórias que trazem um leve sorriso quando você pensa nelas. Liste músicas, livros, lugares, conversas e pequenos hábitos que já te alegraram e que você abandonou sem perceber. Escolha uma dessas coisas para retomar esta semana. Não como prova para ninguém, mas como um gesto de reencontro. Microexercício. Hoje, toque uma música que costumava te atravessar. Deixe-se ouvir sem fazer mais nada. Observe as sensações que surgem e anote uma frase sobre como você quer guardar essa sensação pela próxima semana. 10. Reescrever a presença. Sua casa interior como projeto. Problema. Sem um projeto, o tempo livre após um afastamento vira terreno fértil para ruminações. Você pode preencher com explicações, justificativas e tentativas de recuperar o outro. A ausência de um plano pessoal deixa espaço para velhas reações. Reflexão estoica. Construa sua casa interior como se fosse um projeto de arquitetura moral. Paredes sólidas, valores, janelas que deixem entrar luz, rotinas que trazem bem-estar e um chão firme, hábitos práticos. A presença que você reescreve deve poder ser descrita em ações simples, como cuida do corpo, como responde a mensagens, como gasta as horas vagas. Prática. Escreva um curto manifesto de presença. 3 frases que definam como você quer agir em relação a si e aos outros. Exemplo: presencio com calma, respondo com intenção, protejo meu tempo. Leia esse manifesto todas as manhãs pela próxima semana. Microexercício. Pegue 10 minutos para elaborar essas 3 frases. Coloque-as no seu telefone como lembrete diário. 11. Honrar o silêncio. Aprender com o espaço vazio. Problema. O silêncio pode ser visto como uma lacuna a ser preenchida a todo custo. Muitos transformam o silêncio em inimigo e tentam domesticá-lo com justificativas e explicações. Isso mantém você em estado de agitação permanente. Reflexão estoica. O silêncio, como mestre, tem lições. Ele mostra o que não precisa mais de sua atenção, revela padrões, oferece espaço para incubar ideias. Honrar o silêncio é tratá-lo com curiosidade, extrair aprendizados e não confundi-lo automaticamente com culpa. Prática. Institua um momento diário de silêncio produtivo. Pode ser 5 minutos de respiração consciente ou 15 minutos de escrita livre. Use esse tempo para interrogar não o comportamento do outro, mas o seu. Que sentimento esse silêncio desperta em mim? O que ele revela sobre minhas prioridades? Microexercício.
Durante 3 dias, reserve 5 minutos ao final do dia para escrever uma frase sobre o que o silêncio te ensinou naquele dia. Guarde essas frases num caderno. 12. Afastar-se com dignidade, quando a saída é necessária. Problema: sair de uma relação pode ser caótico quando feito na pressa, na culpa ou na necessidade de obter respostas. A saída feita sob impulso deixa rastros dolorosos e muitas vezes complica um processo que poderia ser mais suave. Reflexão estoica. Afastar-se com dignidade é escolher integridade em vez de drama. Significa comunicar quando houver lugar para diálogo, aceitar a ausência quando não houver, e cuidar de si no ritual de saída. Não é um ato frio. É um ato que preserva sua honra e reduz danos desnecessários. Prática. Se você decide afastar-se, planeje o gesto com clareza. Qual é a mensagem curta que você quer deixar? Que cuidados práticos precisa tomar? Redes sociais, objetos, rotina. Quem são as pessoas que podem te oferecer apoio prático e emocional nesse processo? Microexercício. Escreva uma mensagem de encerramento que seja verdadeira e breve, 2 ou 3 frases. Não envie imediatamente. Leia no dia seguinte e ajuste apenas se for preciso. Essa prática ajuda a evitar arrependimentos feitos na pressa. Ao fechar essas últimas lições, observe como a sequência cria uma arquitetura de ação. Silêncio que acalma, autoestima que sustenta, limites que preservam e um projeto pessoal que ocupa o espaço vazio com significado. Cada lição é pequena, mas cumulativa. A força que você constrói é gradativa, como mover pedras para levantar um muro. O muro não aparece da noite para o dia, mas aparece resistente a partir do acúmulo paciente. Agora, vamos traduzir isso em um plano concreto que você pode aplicar já. Digo plano e não regra, porque o objetivo é autonomia, não servidão a listas. Experimento de 21 dias de presença própria. Escolha 21 dias seguidos como um laboratório prático. Não precisa ser perfeito, precisa ser repetido. Cada dia terá 3 pequenas ações. 1. Um gesto de limite. Pode ser não responder imediatamente a mensagens, recusar um convite que te esgota ou delegar uma tarefa. O importante é praticar a economia de energia em algo que costuma te drenar. 2. Um gesto de cuidado. Algo simples que devolve calor. Cozinhar uma refeição, caminhar sem telefone por 20 minutos, ligar para uma pessoa que te sustenta. 3. Uma escrita breve, 2 minutos no caderno. Hoje eu escolhi. E uma pequena nota sobre o efeito dessa escolha. Combine isso com 2 testes estratégicos, o teste das 48 horas e o teste das 3 tentativas. O teste das 48 horas, antes de enviar mensagens inflamadas, esperar 48 horas. Use esse tempo para ler o que você escreveu com outra cabeça. Muitas palavras que parecem necessárias à meia-noite perdem o tom no dia seguinte. O teste das 3 tentativas. Quando alguém não responde, limite suas tentativas a 3 gestos claros. Se não houver reciprocidade, reserve sua energia para quem responde. Essa regra não é para punir, é para proteger. Durante os 21 dias, registre no seu caderno uma pequena entrada por dia. No final do período, reveja as entradas e identifique ao menos 3 sinais de mudança. Menos impulsividade, mais sono, menor autocrítica, um hobby retomado, entre outros. Essas marcas são evidências silenciosas de progresso. Práticas diárias que sustentam a força. Não é preciso mudar tudo. Algumas práticas simples, repetidas, deslocam o eixo da dependência externa. Rotina matinal curta, água, alongamento, uma frase do seu manifesto de presença. Não precisa de horas, apenas ritual. Espaços sem notificações. 1 hora por dia sem redes, sem e-mails. Deixe seu corpo lembrar de ritmos que não respondem a alertas.
Escrita noturna, 3 linhas sobre o que funcionou e o que você quer preservar para amanhã. Dizer não com educação. Praticar o desconforto controlado do limite para que ele seja menos dramático quando realmente importante. Pequenos rituais de celebração. Um café especial quando cumprir uma meta. Um banho mais lento como prêmio por manter um limite. Como lidar com ambiguidade. O ponto sensível. Há uma regra prática que pode te ajudar quando o silêncio do outro oscila. Pergunte-se sempre o que você quer conseguir com uma ação. A intenção é conectar? É se explicar para aliviar culpa? É provocar reação? Se a intenção for curiosidade legítima, comunique com humildade. Se a intenção for acalmar sua ansiedade, escolha antes um gesto que cuide de você. Ambiguidade pede medidas práticas, reduzir explicações, aumentar clareza sobre suas próprias ações. Estabeleça limites que funcionem mesmo na incerteza. Responda quando responder for saudável, não para eliminar a sensação de dúvida. E quando o outro volta diferente? Se o outro retorna com disposição nova e respeito, reabram o diálogo com limites claros. Se o retorno traz as mesmas dinâmicas que te feriam, lembre-se do que aprendeu. Preservar a sua casa interior. A autonomia que você construiu é seu critério para qualquer reabertura. Comunicação eficaz, depois do silêncio. Quando houver espaço para falar, prefira clareza e brevidade. A frase modelo que já vimos funciona bem. Tenho percebido uma distância entre nós. Está tudo bem com você? Ela convida. Uma segunda frase para o caso de ausência de resposta é a de encerramento. Eu tentei me conectar. Agora escolho cuidar de mim. Essas 2 fórmulas são ferramentas, uma para abrir, outra para fechar com dignidade. Além disso, pratique uma comunicação em 3 passos. Fato, sentimento, pedido. Diga brevemente o que aconteceu segundo fatos. Expresse como isso te afetou de maneira não acusatória. E faça um pedido concreto se for o caso. Exemplo. Na última semana recebi poucas mensagens suas. Fato. Isso me deixou inseguro e cansado. Sentimento. Se você quiser conversar, que tal marcarmos um horário para falar sem pressa? Pedido. Objetividade ajuda a evitar rodeios redundantes. O trabalho do corpo e do tempo. Não subestime o corpo como parceiro nesse processo. Sono regular, movimento e alimentação equilibrada não resolvem tudo, mas sustentam a clareza emocional. Quando o corpo está em ordem, a mente reclama menos por cuidados externos. Pense no seu corpo como a casa que habita a sua mente. Se consertar o telhado ajuda a preservar os móveis. Cuidar do corpo ajuda a preservar a sanidade. O tempo, por sua vez, é um aliado. Dê tempo ao tempo. Não porque tempo cura automaticamente, mas porque tempo permite que você trabalhe. Cada dia que passa sem explicar-se compulsivamente é um dia em que sua energia se reconstrói. Use esse tempo intencionalmente. Gerir expectativas. A arma secreta. Uma das coisas mais libertadoras que você pode praticar é gerenciar suas expectativas. Expectativa é uma dívida emocional com o futuro. Quando você espera que o outro responda de um jeito específico, cria um terreno fértil para frustrações. Em vez de cultivar expectativas rígidas, cultive possibilidades. Se acontecer, ótimo, se não, eu sigo. Isso não é indiferença, é uma técnica para proteger sua energia. Pratique perguntando a si, o que eu espero realisticamente? O que é provável? O que está fora do meu controle? Essa triagem trará decisões mais sábias. Aqui está, novamente, o princípio do controle versus não controle. Faça mais do que depende de você e aceite com calma o que não depende. Reinventar redes sociais e limites digitais. Hoje, grande parte das dinâmicas de afastamento e explicação passa pelas telas. Reescrever sua presença digital pode minimizar gatilhos. Algumas sugestões práticas.
reduzida exposição a stories que alimentam comparações, pausa temporária em determinadas conversas de grupo, ajuste das notificações para reduzir urgência e clareza sobre o que você compartilha publicamente. Decida o que você mantém visível e o que prefere guardar apenas para círculos íntimos. Essa escolha ajuda a evitar a tentação de performar ou de justificar-se por meios indiretos. A dignidade do desacoplamento, quando ficar, é prejudicial. Às vezes, insistir em esclarecer demais é um modo de permanecer numa relação que te corrói. A dignidade do desacoplamento é reconhecer que amar não significa permanecer onde se perde integridade. Se, após tentativas honestas, padrões repetidos persistirem, afastar-se com firmeza pode ser o gesto final de respeito por si mesmo. Esse afastamento pode ser silencioso ou comunicado de forma breve. A escolha depende do contexto, mas a regra se mantém. Priorize sua integridade, não a necessidade de ser visto. Saia sem fazer espetáculos que te rebaixem. Saia com a convicção de que preservar sua casa interior é prioridade. Histórias que sustentam a prática, não faltam relatos. Pessoas que, ao economizar explicações, transformaram suas rotinas e mudaram de emprego, de cidade, ou retomaram paixões antigas. Outras preservaram relações importantes que se reequilibraram naturalmente na ausência de súplica. Nem sempre o resultado é o que se quer. Por vezes, o outro se afasta definitivamente. Mas em todas as narrativas, o agente moral mudou. Deixou de ser réu de sua própria história e passou a ser autor. Essas histórias não são panaceias. São lembretes de que agir com disciplina e dignidade produz efeitos práticos. A vida muda sempre por vários fatores, mas quando você muda sua relação com explicações e silêncios, você recupera um dos controles mais importantes: decidir onde investir seu afeto e sua atenção. Testes reais para aplicar hoje. Para tornar tudo isso palpável, proponho 3 testes práticos que você pode iniciar agora mesmo. 1. O teste das 3 frases. Nas próximas 72 horas, contenha-se a 3 mensagens por contato que desencadeie ansiedade. Veja como seu ritmo interno responde quando você limita a repetição. 2. O teste do manifesto. Leia seu manifesto de presença todas as manhãs e no fim do dia escreva uma linha. Hoje eu escolhi. Isso cria um loop de feedback curto que alimenta a consistência. 3. O teste do tempo. Escolha 48 horas em que você não vai checar redes sociais além do básico. Use o tempo liberado para uma atividade que fortaleça seu projeto de vida. Ler, caminhar, praticar um hobby. Se você aceitar alguns desses testes, verá que a sensação imediata de perda diminui. Não porque o outro volte necessariamente, mas porque seu mundo interno ocupa o espaço com algo útil. Clímax. O ponto onde tudo converge. Chegamos ao ponto central. A tese que te trouxe até aqui. Quanto menos você se explica, mais forte você se torna. Digo novamente não como slogan vazio, mas como uma prática estratégica. Explicar-se demais é tentar controlar algo que não depende de você. É gastar fogo tentando estancar vento. Quando você decide economizar palavras, você começa a investir em ações que sustentam sua vida. Hábitos, limites, rituais. E isso produz resultado íntimo e prático. Veja a cena. Você está diante de um lago remando. Antes, a cada onda, você se agitava tentando alcançar algo que escapava. Hoje você ajusta as velas. Você não governa o vento, mas escolhe onde colocar força. Quanto menos você se explica, menos força se dissipa tentando arrumar o que não pode ser arrumado. Essa economia é uma forma de poder. Poder para escolher, para se reconstruir, para amar sem implorar. Convite prático imediato. Antes de encerrar, proponho um desafio curto.
48 horas sem enviar mensagens impulsivas. Em vez disso, escreva tudo o que te vem à cabeça numa nota e leia no dia seguinte. Ao final das 48 horas, escreva 3 pequenas conquistas pessoais obtidas nesse período. Isso serve para criar evidências concretas de que autocontrole produz frutos reais. E um último exercício de ligação com o que você já trabalha. Escreva agora 3 coisas que você fez nesta semana por você, por menor que pareçam. E comprometa-se a repetir pelo menos uma delas amanhã. Essa é a semente do novo hábito. Feche o sereno e prático. A dignidade que você busca não está em punir nem em impor explicações. Está em preservar sua casa interior, em escolher onde investir afeto e atenção, e em cultivar hábitos que tragam autonomia. Rejeitar a tentação de explicar-se compulsivamente não te transforma em muro, te transforma em jardim. Há limites, sim, mas há também vida, florescendo no espaço que você protege. Lembre-se, quanto menos você se explica, mais forte você se torna. Repito essa frase agora como um fio que liga intenção e ação. Não é promessa de fim de dor, mas promessa de menos dor causada pela própria pressa em controlar. Cultive paciência, refaça rituais, reescreva sua presença com pequenas decisões repetidas. Se esta mensagem tocou você e trouxe alguma clareza, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível ser firme sem ser frio e sensível sem se anular. Se quiser, deixe nos comentários uma frase curta. Hoje começo a me construir. É um gesto que transforma a intenção em movimento. Vá com calma, respire, faça um pequeno gesto por você hoje. Você está construindo algo resistente, passo a passo, silêncio a silêncio, ação a ação. E nesse processo, descobrirá que a força que tanto buscava não estava fora esperando por explicações. Estava dentro, esperando que você parasse de gastar palavras e começasse a agir.